Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo comum, ano A. As leituras deste domingo aprofundam aquela consciência vocacional do domingo passado. E entramos assim no dinamismo da missão. Vamos então à leitura do Evangelho deste domingo, Mateus capítulo 4, do versículo 12 a 24. Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia entregue às nações pagãs. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e de enfermidade do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, sofrendo de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é maravilhosa essa passagem do dinamismo de Jesus, do início missionário de Jesus, do início da missão de Jesus, dessa missionariedade viva do Filho de Deus. Então vamos a alguns aspectos significativos daquilo que nós lemos. Temos pouco tempo para pensar algumas ideias para a sua reflexão. Primeira coisa, Jesus começa a sua missão no meio dos pobres. Os pobres recebem atenção especial por parte de Jesus. Jesus vai ao encontro dos excluídos, pobres e esquecidos, do território de Neftali e Zabulon. Era a Galileia, um território desassistido. Jesus vai ao encontro desses mais pobres, e por isso havia muitos doentes no meio deles. Jesus os acolhe, dialoga com eles, escuta, cura, educa. Jesus os convoca, provoca, inquieta, denuncia os seus males. Jesus os estimula à conversão. Que atitude linda de Jesus. Jesus não manipula os pobres. Jesus não engana os pobres. Jesus os promove. Jesus os educa. Jesus os chama à conversão. Esse chamado à conversão, que é outro aspecto significativo, significa que Jesus não dá um mero consolo aos pobres. E Jesus sabe muito bem que em meio aos pobres também tem pessoas más. Entre ricos tem pessoas boas. Então não é um problema econômico, não é um problema financeiro. Aqui Jesus acusa um problema moral.
e a questão moral está tanto entre os ricos quanto entre os pobres. Por isso, Jesus, começando naquele contexto, no meio dos pobres, percebe que não são perfeitos e os chama à conversão. Então não basta para ser pobre dizendo que já está no céu, e nem mesmo eu sou rico e sentir-se no inferno. Na verdade, nós somos chamados a viver a beleza do amor. E Jesus vai dizer: convertei-nos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está com eles, que é Jesus. E quem diz sim, quem adere a Jesus, vai fazendo a experiência do reino dentro de si. Então Jesus vai ao encontro dos mais pobres, Jesus privilegia com sua presença os pobres, Jesus os educa, inquieta, provoca, convoca. Jesus os chama à conversão, significa transformação de vida, conversão da mentalidade. E tem algo mais interessante ainda: Jesus aposta nos pobres. Jesus não só convoca os pobres à conversão, mas Jesus convoca os pobres a serem trabalhadores. Jesus forma uma comunidade de pobres, mas com um grande potencial. É do meio dos pobres que Jesus vai chamar os 12 apóstolos. É daí que vai surgir a primeira comunidade dos seus discípulos. Jesus, com isso, está dizendo: não quero trabalhar sozinho. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós temos uma atitude linda de Jesus. Jesus aposta nas pessoas, aposta na transformação delas e as chama à responsabilidade. Jesus quis formar uma comunidade de missionários, de colaboradores. Você que é líder de grupo, de movimento, de pastoral, posso lhe dizer uma coisa, um conselho: não trabalhe sozinho. Segundo conselho, não trabalhe sozinho. Terceiro conselho, não trabalhe sozinho. Motive, envolva, corresponsabilize, capacite novos líderes, mas não queira fazer tudo sozinho, porque isso atrapalha o dinamismo da igreja. É isso que nós encontramos nas atitudes de Jesus. E Jesus assim vai chamando, à medida que vai caminhando ao longo da praia, vai conhecendo jovens, vai interrogando-os, e eles vão imediatamente deixando seus pais, seus negócios, a vida deles, e passam a seguir Jesus. Nós vamos encontrar aí a resposta deles com plena liberdade, desapego e paixão. Jesus continua hoje passando pelas nossas comunidades, pelas nossas praias, comunidades ribeirinhas, bairros, chamando: venha ser você também pescador de homens. Certamente Deus vai lhe capacitar e você vai perceber que nada vai lhe faltar. O último aspecto a ser lembrado do Evangelho é o aspecto da missionariedade de Jesus, assim mais definida. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino, curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Jesus missionário. Ele é formador de missionários, porque os seus discípulos estavam com ele. Caríssimos irmãos e irmãs, esse dinamismo missionário que nós lemos hoje deve ser o mesmo dinamismo missionário da igreja. Ela deve estar em todos os contextos e de modo especial no meio dos mais pobres, para ser com eles promotora do reino de Deus. Porque os pobres são convocados a serem promotores do reino, fazendo a experiência da própria conversão. Na primeira leitura nós temos essa consciência também do profeta, que vai falar de um dinamismo de mudança. Ele vai falar da terra de Zabulon e de Neftali, aquela região da Galileia, a antiga, antes de Jesus, ambiente de pobres, ambiente marcado por doenças, exclusão, desatenção, falta de investimentos, exploração. Era uma colônia, todos procuravam evitá-la, e quem ia lá ia para explorar. Caríssimos irmãos e irmãs, e aparece Jesus,
que vai dar uma vida nova nesse contexto. Nós temos aqui um profeta que sonha com mudanças. Quem é discípulo missionário de Jesus não pode ser conformista. Tem que ser inquieto, tem que estimular processos de mudança. Eu dizia isso para um padre há poucos dias. Procuremos estimular no povo, sobretudo nas comunidades mais pobres, o desejo de mudança em todas as dimensões. Foi isso que Jesus trouxe para a humanidade, e é isso que a nossa fé nos estimula. A segunda leitura, tirada da primeira carta aos Coríntios, logo no início, a partir do versículo 10, continua o texto do domingo passado. Paulo continua se auto-apresentando, mas já consciente do dinamismo da comunidade, já bem inserido naquele contexto comunitário. Ele fala com firmeza e transparência. Chega até ele a comunicação de que havia um conflito na comunidade, uma divisão na comunidade. Alguém falou para ele, e assim ele vai convocar essa comunidade a viver na concórdia, na comunhão, na unidade, no pensar e no falar. Caríssimos irmãos e irmãs, esse é o desafio da igreja. Nós precisamos de pessoas sensíveis que possam perceber em nossas comunidades quando há tendências, quando há males que estão destruindo a comunhão. Não, a comunidade de Jesus, a igreja deve ser uma comunidade una, que vive a comunhão, a sinodalidade, todos caminhando para o mesmo rumo. Então, nós temos aqui um apóstolo, um servidor, um vocacionado, um líder que zela pela comunhão da comunidade, justamente porque a missão dela é promover o reino de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos então neste domingo um texto, as leituras são maravilhosas, que nos convocam a crescer nessa consciência vocacional e missionária. Nós somos chamados todos a sermos pescadores de pessoas para a igreja e para o reino de Deus. E quem é convocado para a igreja está nesse compromisso de promoção do reino de Deus. Fiquemos também com aquela grande preocupação de Jesus de não trabalhar sozinho, tá bom? Nós, uma vez que estivermos na comunidade de Jesus, envolvidos na missão, não podemos parar e convocar sempre mais pessoas para que possam ajudar na promoção do reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.